estamos então, voltando agora para a ministração da palavra de Deus, nós estamos abordando o livro de... Qual é o livro que nós estamos estudando? Atos dos Apóstolos. Muito bem. Qual é o capítulo que nós paramos? Qual é o capítulo que nós paramos? 3. Muito bem. Então nós vamos hoje ler um pedaço final do 3, que nós não concluímos, e iniciarmos o 4. E eu quero convidá-los a fazer leitura do versículo 12 do capítulo 4, versículo 12 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tem algum irmão que tem uma versão atualizada? Eu estou lendo a corrigida, que diga alguma coisa diferente na última parte do versículo? Nenhum outro nome há dado entre os homens. O que diz aí? Tem alguma Bíblia que diz alguma coisa diferente? O que diz aí? Oi? Pelo qual, alguma Bíblia diz assim, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é diferente. Tem alguma outra Bíblia? Está ali, ó. Em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou pelo qual devamos ser salvos. Nós abordamos na última terça-feira, e falamos aos irmãos, que a igreja passou, a partir do capítulo 3, a utilizar, a fazer uso do nome de Jesus, porque eles tinham tido experiências maravilhosas, eles tinham convivido com Cristo, tinham visto Jesus Cristo morrer e ressuscitar, ser assunto ao céu, tinham experimentado o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e agora, mas até então, eles estavam vivendo experiências com Deus, mas ainda não estavam agindo na autoridade do nome de Jesus, conforme Jesus havia lhes dado essa autoridade. Que usassem o seu nome. E pela primeira vez que relata a Bíblia, eles usando o nome do Senhor Jesus, foi quando Pedro e João, subindo ao templo para orar, eles se deparam com um mendigo. Lembra que eu afirmei aos irmãos, biblicamente, de que não se tratava simplesmente de um coxo, e sim de um mendigo, que era colocado à porta do templo para pedir esmolas. E Pedro e João, subindo ao templo para orar, se depararam com aquele homem, que todos os dias estava ali, e olharam para ele, pediram para que ele olhasse para eles, e disse em nome de Jesus, usou pela primeira vez a autoridade do nome que eles representavam. Em nome de Jesus, eu te digo, levanta-te e anda. E aí depois ele tem que dar explicação. Tudo isso nós já abordamos, só estou recapitulando para nós entrarmos na sequência. Ele tem que dar explicação, porque o povo se volta para eles, achando que eles eram os feiticeiros, que eles eram os sobrenaturais que faziam as coisas. E aí ele dá a explicação que não, que o que eles estão fazendo é agir simplesmente no nome de Jesus, que eles não têm, mas o nome que eles representam é forte. E esse nome dá para confiar,
E aí nós paramos no versículo 16 de Atos, do capítulo 3, que diz assim, ó, pela fé no nome de Jesus, a fé nesse nome. Esse nome é confiável. Pela fé nele, esse mendigo, esse aleijado, esse coxo, está andando. É porque o nome dele é poderoso, não é porque nós somos alguma coisa. É porque o nome de Jesus é poderoso e é digno de fé. É digno de que creiamos nele. Amém? Graças a Deus. Bom, um nome a ser crido. No versículo 10 do capítulo 4, nós encontramos, agora eles confrontando os acusadores, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, mais precisamente, que queriam uma explicação do que tinha acontecido, e eles então agora falam que a sua ação não é nada mais e nada menos do que a fé em alguém, e não simplesmente em um nome que existiu, mas eles estão falando no nome de alguém que tem autoridade e que está vivo. Eles não estão dizendo simplesmente, olha, eu vou reforçar a minha tese, dizendo o que ele disse, porque é muito comum quando nós queremos dar credibilidade à nossa argumentação, nós nos referirmos a uma autoridade dentro daquele assunto. Quem é graduado aí sabe que quando se trata de um trabalho de conclusão, você não pode dar as tuas ideias, você tem que fundamentá-las. O que eu penso não interessa, eu tenho que ver o que eu entendo da coisa pelo que eu estudei. Então eu tenho que fundamentar as minhas ideias em alguma autoridade dentro daquela matéria. Eu tenho que dizer conforme fulano de tal, conforme Beltrano, conforme Ciclano, etc e tal. Por quê? Porque eu não tenho autoridade para falar do assunto. Eu tenho que me referir a alguém que tem. Isso é lindo demais. Se eu quero falar de psicanálise, eu tenho que dizer, por exemplo, conforme Freud. E agora, se eu falar de liberdades civis, Voltaire, estou dando algum exemplo, conforme Voltaire, eu quero falar sobre ética, política, física, como escreveu Aristóteles. Então isso fundamenta a minha argumentação, porque são pessoas que têm autoridade dentro daquele assunto. E aí por diante, se eu quiser falar de teologia, filosofia, eu vou citar São Tomás de Aquino, enfim, que dá aquela credibilidade, né? E só que todos estes homens são nomes que existiram, que abordaram com muita clareza ou com muita dedicação esses assuntos, e foi marcante a sua argumentação a respeito disso, né? Marcou a época, mas morreram. E esses dias eu estava vendo uma entrevista que fizeram até com um pastor conhecido aí, e colocaram 4 pessoas para entrevistá-lo na televisão. Só que essas pessoas são pessoas que a mídia fez, mas que não têm cultura, que não tinham nem noção do que estavam fazendo. Entrevistar um homem sem ter condições de fazer. Essa é a verdade. Mas a mídia formou essas pessoas. A mídia formou os seus nomes. E aí, enquanto ela estava entrevistando, esse entrevistado, nem era uma entrevista, era mais um debate, né? E esse entrevistado, ele se referiu a Freud. E ele disse assim, Freud fala disso. E aí uma delas disse assim, Freud está morto, eu quero saber de você. Então as pessoas ignorantes falam isso. É lógico que pessoas cultas e que se preocupa em ter credibilidade, ele procura dizer, eu não estou falando coisa da minha cabeça, o que eu estou abordando são fatos, são coisas reais. Mas aquilo que ela falou foi tão
tão engraçado de certa forma, que nem engraçado até, é ridículo, né? Que doeu até na alma, uma expressão dessa. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E eu fiquei pensando, realmente, Freud foi uma autoridade dentro deste assunto. E tantos outros que escreveram coisas fantásticas dentro de determinadas áreas. E os seus nomes marcaram a história, apesar de estarem mortos. Abordaram sobre diversos assuntos, morreram, e hoje falar no nome deles, dá uma certa credibilidade. Mas Pedro aqui, diante daqueles nobres religiosos, ele se refere ao nome de Jesus, e no versículo 10, ele diz assim, do capítulo 4, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome deste, que este está são diante de vós. Ele está dizendo, eu estou falando de algo que alguém fez, eu estou falando de algo eu estou falando de algo que nós fizemos, em nome de alguém, mas não é em nome de alguém que existiu simplesmente, estou falando de alguém que existiu, que marcou a história e que está vivo, ele ressuscitou, ele está ativo em nosso meio. Vocês têm que entender, Pedro está dizendo, vocês têm que entender que eu estou falando de alguém que está agindo, que está fazendo estas coisas. Nós simplesmente cremos nele e sabemos que ele faz e agimos no nome dele, mas ele está vivo. Eu não estou simplesmente aqui justificando a minha argumentação, eu estou dizendo que ele está vivo, ele ressuscitou. Vocês mataram ele, vocês crucificaram ele, mas ele está vivo. Glória a Deus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, a pedra angular, a pedra sem a qual nenhuma obra pode ser feita. Vocês mataram ele, vocês rejeitaram ele, crucificaram ele, porque não queriam que ele permanecesse vivo. Ele ressuscitou, e vocês mataram simplesmente o fundamento. Vocês tentaram destruir o fundamento, mas ele não foi. Ele é a pedra da esquina. Ele é o fundamento. Portanto, não há construção sem ele. É isso que ele está dizendo. Ele continua vivo. E o nome dele é poderoso, e por isso nós agimos no nome dele. E esta é a prova, a cura desse homem é a prova de que ele está agindo. De que vocês não mataram ele. Vocês tentaram matar. Aleluia, ele ressuscitou e está vivo entre nós. Glória a Deus. E no versículo 12, que nós vamos ler a seguinte, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, pelo qual também, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando Pedro e João curaram o mendigo, eles usaram um nome que representavam. Quando eles deram explicação para os curiosos, para aqueles que queriam adorá-los, eles falaram de um nome que precisa ser crido e que merece fé. Amém? Quando ele fala para os acusadores, para aqueles que mataram a Cristo, ele fala de um nome que não é o passado, mas é o nome de alguém que ressuscitou, que está vivo, agindo. E na sequência, ele fala de um nome único, um nome sem igual, um nome ímpar, não existe, segundo Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual, e aí eu gosto daquela versão que os irmãos citaram aqui. Qual é que é? Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, aqui tem algo muito profundo, e dentro das minhas limitações, eu quero tentar esclarecer a você o que Pedro está dizendo aqui. Esse pelo qual importa, a origem desse termo, lógico, é grega, e é uma palavra dei. Se trata do presente ativo da terceira pessoa do singular, e significa que há uma necessidade, a existência de uma necessidade de salvação. O que ele está dizendo aqui não é que eles rejeitaram uma oportunidade de salvação. Isso aqui é sério, eu quero que vocês prestem atenção. Não é simplesmente uma oportunidade de salvação. O que ele está dizendo aqui é que não há outro nome como este. Um nome que, uma vez apresentado, confirmado, revelado por Deus, ele coloca o homem na condição de decidir vida ou morte. Jesus não é uma opção de aceitá-lo ou não aceitá-lo. Jesus, a obra do Calvário, é uma necessidade que o homem tem, a partir de conhecer isso, de aceitá-lo ou ser condenado. Deixe-me explicar melhor. Irmãos, até que Cristo seja manifestado, a justiça de Deus trabalha para providenciar uma salvação. Até que Jesus Cristo seja revelado, a justiça de Deus. Tem muita gente que tem medo da justiça, irmãos. A justiça de Deus é que nos salva. Porque a justiça de Deus não é como a justiça humana. A justiça humana procura o condenado para aplicar a pena. A justiça divina procura um arrependido para conceder-lhe o perdão. A justiça divina é perfeita, a justiça humana é tendenciosa. A justiça humana existe em favor de alguém. A justiça divina não é em favor de alguém, porque se for em favor de alguém, ela não é mais justiça. A justiça divina é porque Deus é justo. Ele é justo em si e não pode negar a si mesmo. Então, no momento em que o homem foi traído, a justiça de Deus exigia uma providência divina. A justiça de Deus não permitia que ele colocasse o homem na mesma condenação do diabo. A justiça de Deus exigia. Aí alguém pode me dizer, mas irmãos, aí é o amor. Irmãos, Deus ama com justiça e faz justiça com amor. Tu não pode separar o amor de Deus da justiça de Deus. Às vezes nós queremos colocar o próprio Deus em conflito. Não, mas Deus ama, mas aí a justiça, eu ouvi alguém dizer, a justiça de Deus, ou seja, o amor de Deus vai até onde começa a sua justiça. Irmão, isso não existe. A justiça de Deus me trouxe até aqui. Porque a justiça de Deus, a maior obra de justiça, foi o Calvário. Aleluia. A justiça, Deus fazendo justiça para nos salvar. Então, até que Cristo fosse revelado, é Deus trabalhando para que aplicasse a sua justiça e nos salvasse com justiça, porque Deus não pode tolerar o pecado. Deus precisava de alguma forma punir o pecado sem punir o pecador.
acabar, aniquilar o pecado que veio ao mundo, salvando o pecador. E aí Deus fez tudo o que precisava ser feito para que isso fosse uma realidade. E é por isso que lá no João 3:16, nós encontramos o versículo que diz assim, porque Deus, quer que me ajude aí? Vamos lá. Porque Deus, porque Deus, para aí, eu acho que você, não é assim, porque Deus ama o mundo? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não existe como explicar isso, a dimensão do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, de tal maneira, que dá, ou que deu, vejam bem, eu estou falando de algo que Deus fez, que deu o seu Filho, o melhor, aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer, Ele fez, deu o seu único Filho, com uma finalidade. Qual a finalidade? Para quê? Não, para aí. Para que todo mundo? Não, Ele deu pelo mundo todo. Mas para quê? Todo aquele. E aí é você e eu, que estamos aqui, indiferente de nossa condição cultural, social, de nossa raça, independente de nossa cultura, independente de qualquer coisa, todo aquele que nele crer, não é todo aquele que nele creu, olha que inverteu a coisa, Ele deu, Ele providenciou, para que todo aquele que nele crer no presente, receba no presente a vida eterna. Então, meus amados irmãos, Deus amou, mas é inaceitável, é inadmissível dizer que Deus continua amando o homem que rejeita Cristo. E aqui que está o mistério. Mas o amor, irmãos, o amor de Deus e a justiça de Deus andam juntas. Então, até que Cristo fosse manifestado, Deus trabalha em uma providência de salvação, porque a justiça de Deus exige Ele mesmo, não é outro, não é alguém que está dizendo, Senhor Deus, tu tem que salvar, não, Ele, a justiça de Deus diz, eu não admito, Deus não admite perda da sua obra-prima, a sua preciosidade, o homem, eu não vou perder, a justiça de Deus diz, tem que salvar, e Deus diz assim, eu vou salvar. E o diabo diz assim, eu não sei como. Ele diz assim, eu sei como. Eu vou, mas não revela o seu plano. E aí ele começa a trabalhar dentro do seu plano para dar ao homem a oportunidade de salvação. Porque ele amou ao ponto de fazer tudo. Que fez tudo para que nós sejamos salvos. A partir do momento em que ele manifesta o seu plano de salvação, que não custa nada, que é de graça, que é só aceitar, crer. A partir do momento que ele diz assim, eu providenciei a vocês com preço caro, com preço de sangue, providenciei porque eu amei, eu providenciei porque eu decidi salvar, está aqui, é só vir a mim. Aí o homem diz assim, eu não quero ir a ti. O amor de Deus está personalizado em Cristo. Se você rejeitar a Cristo, você rejeita o amor de Deus. Não sei se eu estou sendo claro. E aí tem muita gente pisando em Cristo e dizendo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus amou e providenciou Cristo. É o amor de Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus. E aí o que Pedro está dizendo é o seguinte, esse mesmo Jesus, esse nome,
E não há outro igual debaixo do céu, não existe outro. Com esse peso, com essa capacidade de fazer o divisor de águas. De que forma? Ele, que para o que crer é a salvação, é a pedra angular para aquele que aceitar, que recebê-lo, que crer e vai ser livre, como diz o João 3,16, aquele que crer, para que todo aquele que nele crer seja salvo, não pereça. Então agora Jesus veio, todo aquele que nele crê não vai perecer, não precisa ter medo, não precisa viver uma vida de angústia, Jesus te liberta. Amém? Uma vida com Cristo é uma vida livre, livre do pecado a qual fui escravo até conhecer Jesus, livre do pecado a qual você foi escravo até conhecê-lo, porque quando Jesus chega, o pecado cai por terra, a maldição cai por terra, somos nova criatura, e recebemos vida, a vida que só Ele pode dar. E é lindo quando Jesus fala, e quando Jesus diz assim, a todo aquele que crer em mim, rio de água viva fluirá do seu interior. Ah, irmão, o povo precisa de vida, as pessoas precisam de vida, é vida. Tem muita gente vegetando por aí, tem muita gente rastejando no que diz respeito à vida espiritual, enquanto Jesus está dizendo, eu tenho vida para você, vida que flui, está falando de vertente, aleluia, vida. Jesus quer que a igreja tenha vida, Ele morreu para que nós tenhamos vida, glória a Deus, Ele manifesta vida, Ele traz vida, mas para todo aquele que o rejeitar, Ele é a pedra de tropeço. A partir do momento em que o homem rejeita Cristo, a justiça de Deus trabalha na sua condenação. Porque a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a ira de Deus se manifesta, não se manifestou, e nem se manifestará. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência, rejeita Cristo, conscientemente não quer Cristo, rejeita o amor de Deus. A partir dali, não há mais por que Deus trabalhar, Ele já manifestou, não sei se vocês conseguem me entender, Ele fez tudo, a justiça, o amor de Deus, a justiça de Deus exigia salvação do homem, Deus providenciou, entregou o seu próprio Filho para que o homem seja salvo, o homem não quer, rejeita, a justiça de Deus agora trabalha como o inverso, por isso vem a condenação, e aí que tem muita gente, não, Deus é amor, jamais condenará alguém ao inferno, não é Deus que quer que o homem vá para o inferno, Deus fez tudo para que o homem seja salvo, aleluia. Portanto, quando você for falar de Jesus, você está falando do nome único, necessário, aleluia. Não é uma opção, você pode crer, não, você precisa crer, você precisa ser salvo, porque a partir do momento em que você conhece a providência divina e rejeita, a tua vida vai de mal a pior, é desgraça, não tem o que fazer, porque Deus providenciou a tua salvação, providenciou a tua cura, através de Cristo, é disso que Pedro está falando, aleluia, não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, aleluia, pelo qual importa que sejamos salvos, aleluia, isso é forte demais, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular para aqueles que creem, e aí nós passamos a construir a nossa vida espiritual sobre a rocha, sobre Cristo, crescemos, desenvolvemos, lutamos, mas vencemos, vem as afrontas, nós vencemos porque Jesus está conosco, e Ele não nos garantiu nada, Ele não disse assim, vocês não terão aflição, não, no mundo vocês terão aflições, tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estarei convosco todos os dias, a presença dEle é suficiente para mim,
eu ajo no nome dEle, represento Ele, posso crer, Ele é confiável, Ele está vivo, está aqui entre nós. Eu não estou falando de um nome, de um mito, de alguém que existiu em algum momento, que tem autoridade em algum assunto. Ele tem, diz Ele, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Essa convicção de Pedro, eu estou falando do nome que está acima de todo nome. Eu estou ligado, eu estou, aleluia, apegado, estou pregando, estou crendo em alguém poderoso, sobrenatural, acima de tudo. E está aqui, e tem um detalhe: se você crê, você será salvo. Se você não crê, está condenado. É a providência de Deus para a tua salvação. Não custa nada, absolutamente nada. Custou, Ele pagou. O preço que custou, Ele pagou. Agora é só aceitar e viver. Por que não? Por que não? Aleluia. Um nome que está acima de todo nome, e pelo qual importa que sejamos salvos. No versículo 18, um nome que incomoda. A partir do momento em que você coloca Jesus como a única alternativa necessária para a salvação, eles se revoltam, eles não aceitam. Continua tudo do mesmo jeito. Fale de Deus, todo mundo aceita, porque Deus é genérico, cada um tem o seu. Se você falar, dizer Deus te abençoe, beleza, obrigado. Se você dizer Deus vai te abençoar, Deus vai ajudar, Deus, busque a Deus, que Deus te ajuda. Ele vai dizer, vou buscar mesmo, estou buscando, estou levantando de manhã e estou buscando, porque buscar Deus, todo mundo, cada um busca o seu Deus. Mas a Bíblia diz que não há nenhum outro nome. É disso que Pedro está falando. Não adianta vocês quererem fazer qualquer coisa. É Jesus e Jesus. É Ele, Jesus é a providência divina, não tem outra. Quando Pedro afirma isso, ele diz assim, não fale mais nesse nome, não pregue o nome de Jesus e não ensine ninguém esse nome. Pode parar com isso. Experimente falar de Jesus aonde você anda para ver. Faça um experimento. Lá no teu trabalho, te identifique como cristão, como seguidor de Cristo Jesus. Diga assim, Jesus vai te abençoar. Que Jesus te abençoe. Que Jesus esteja com você. Opa, mas Jesus, não é? O pessoal resiste Jesus, porque é um nome, o único nome. E eles diziam, não fale mais nesse nome, não ensine mais nesse nome. Mas pode falar qualquer outro, mas nome de Jesus não. É isso que você precisa entender. Se falasse de Jeová, de Deus, nome genérico, tudo tranquilo. Se eles levantassem ali e dissessem assim, quem curou esse mendigo aqui foi Deus. Eles diziam, foi mesmo, Deus cura. Agora quando disseram Jesus de Nazaré, foi Jesus de Nazaré que curou esse homem. Opa, que negócio é esse? Quando você se reúne para adorar a Deus, eu também vou adorar a Deus. Agora quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Jesus é o nosso Deus, é Jesus que nós servimos, o nome dele que nós representamos, o nome dele é forte, é o nome dele que eu prego, é no nome dele que eu ensino. Fanático, mas não há outro nome pelo qual, aleluia, importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Eu quero garantir a vocês que eu só estou aqui nessa noite por causa do nome dele. Eu só estou aqui nessa noite, só estou até aqui, só vim até aqui por causa do nome dele, é por causa do nome de Jesus, aleluia, é por causa do poder que há neste nome, é porque Jesus me deu autoridade para usar o seu nome, aleluia.
E ele não mandou pregar qualquer outra coisa. Jesus disse: vocês me serão testemunhas, vocês vão falar de mim, vocês têm que falar a meu respeito. É o Jesus de Nazaré. E Pedro não se envergonha de dizer: é de Jesus o Nazareno. Sabe por quê? A igreja primitiva começou a ser chamada de nazarenos, porque seguiam a Jesus de Nazaré. Aleluia. Eram ridicularizados, porque Nazaré era uma cidade que não tinha significância dentro do seu contexto histórico. Não tem significância a não ser porque Jesus nasceu, porque Jesus viveu lá. Um povo insignificante. Alguém podia dizer, quando disseram assim: olha, tem alguém, Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é Nazaré? Vem e vê. Aleluia. Oh, aleluia. Pode vir alguma coisa boa. Jesus é a coisa boa que surgiu, que viveu em Nazaré. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E Pedro diz assim: é no nome desse Jesus, o Nazareno. Aleluia. Não há outro nome mais importante que o dele. Aleluia. É no nome dele que nós fizemos tudo isso. E eu quero dizer a vocês nessa noite: é no nome dele que nós estamos aqui, é no nome dele que nós agimos, é no nome dele que a igreja veio até aqui, e é no nome dele que nós vamos até o fim, até que ele volte, porque quem vai voltar será ele mesmo. Disseram os anjos aos discípulos enquanto olhavam Jesus sendo assunto ao céu: por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, é Ele mesmo, esse mesmo Jesus, que vocês conheceram aqui, andaram com Ele, viveram com Ele, que deu autoridade a vocês, esse mesmo Jesus há de voltar. Em Tessalonicenses 13, diz que ao tocar, ao ecoar da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Jesus que a igreja primitiva serviu, é o mesmo Jesus que a igreja primitiva pregou no nome dele, é o mesmo Jesus que a igreja do passado pregou, viveu, é o mesmo Jesus que a igreja do presente prega e vive. Ele é o mesmo que vai voltar, e é no nome dele que nós vivemos, cremos, é no nome dele que nós marchamos, e é o nome do Senhor Jesus que nos garante a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Lá para encerrar, no versículo 29 em diante, depois que eles proíbem, no versículo 18, perdão, no versículo 18 eles proíbem, eles dizem assim, e chamando, depois de interrogarem, de ameaçarem, chamaram eles e disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Observe, irmãos, que a preocupação não era a cura. Eles não disseram assim, vocês não curem mais ninguém, vocês não falem no nome de Jesus, vocês não ensinem ninguém a respeito desse nome. Mas Pedro respondeu e disse assim, Pedro e João disseram: julgai entre vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não vamos parar de falar do nome de Jesus. Versículo 29. Depois que eles saem de lá, eles voltam para a igreja e eles começam a orar. Aleluia. E depois que eles oram, ou seja, enquanto oram, eles dizem assim no versículo 29: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar,
e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. E enquanto eles oram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos estar de pé, por favor. Aleluia. O nome de Jesus Todo-Poderoso. O inferno treme. Aleluia, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. O enfermo é curado, o morto é ressuscitado, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. A tristeza foge do teu coração, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. A angústia vai embora, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. A igreja é fortalecida, no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Nós estamos marchando com força, com graça, com fé, aleluia, porque Ele está conosco. Ele não foi alguém, Ele é o mesmo, está conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia, inclina tua cabeça, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. E comece a invocar o nome do Senhor. Aleluia, comece a dizer: Senhor Jesus de Nazaré. Se você quiser, você pode também dizer: eu também quero ser chamado de Nazareno. Aleluia, eu também quero ser chamado pelo teu nome. Eu quero trazer as marcas de Cristo, como disse Paulo. Eu quero ser identificado com Ele. Eu quero que me identifiquem com Cristo. Queiram ou não queiram, gostem dele ou não gostem, eu quero ser identificado. Eu quero exalar o bom cheiro de Cristo. Eu quero, meus queridos e amados irmãos, que o mundo veja em mim, que Cristo seja revelado em minha vida.